Olá, amigos! Aqui estamos para mais um Portal de Luz. Sejam todos muito bem-vindos. E para começarmos o nosso programa de hoje, vamos elevar os nossos pensamentos ouvindo a prece na voz de Chico Xavier. Muitos companheiros na terra se declaram indignos de trabalhar na seara do bem, alegando que não merecem a confiança do Senhor, quando a lógica patenteia outra coisa. Se o Senhor não te observasse o devotamento afetivo, não te entregaria a formação da família, em cuja intimidade criaturas diversas te aguardam carinho e cooperação. Se não te apreciasse o espírito de responsabilidade, não te permitiria desenvolver tarefas de inteligência, através das quais influencias grande número de pessoas. Se não acreditasse em tua nobreza de sentimentos, não te induziria a sublimar princípios e atitudes na realização das boas obras, com as quais aprendes a estender-lhe no mundo o reino de amor. Se não te reconhecesse o senso de escolha, não te levaria a examinar teorias do bem e do mal, para que abraces livremente o próprio caminho. Se não te aceitasse o discernimento, não te facultaria a obtenção desse ou daquele título de competência, com o qual consegues aliviar, melhorar, instruir ou elevar a vida dos semelhantes. Se o Senhor não confiasse em ti, não te emprestaria o filho que educas, a afeição que abençoas, o solo que cultivas, a moeda que dás. Não cai uma folha de árvore sem que o Pai o queira, ensinou-nos Jesus. Toda possibilidade da criatura na edificação do bem é concessão do Criador. O crédito vem do Pai Supremo, a aplicação, com as responsabilidades consequentes, diz respeito a nós. Sempre que te refiras aos problemas da fé, não te fixes unicamente na fé que depositas em Deus. Recorda que Deus igualmente confia em ti. O atual presidente da Associação Médico Espírita do Brasil, o Dr. Gilson Luiz Roberto, do Rio Grande do Sul, vem estudando e compilando pesquisas realizadas por diferentes profissionais brasileiros e estrangeiros a respeito dos efeitos sobre a saúde humana da prática da meditação e da prece. E nós achamos bastante importante dividir com vocês aqui no Portal de Luz alguns dos dados apresentados recentemente por ele durante o primeiro Congresso Saúde e Espiritismo, organizado no mês passado pela AME Sorocaba. O Dr. Gilson, médico homeopata e também formado em psicologia analítica junguiana, apresentou durante o congresso um resumo dos principais benefícios que as práticas da meditação e da prece podem nos trazer. Ele separou estes benefícios em etapas para um melhor entendimento. No cérebro, por exemplo, os efeitos são os seguintes: influencia áreas cerebrais relacionadas com as nossas capacidades de atenção, emoção, consciência, percepção e funções executivas. Melhora também a relação entre amígdala, córtex cingulado e córtex pré-frontal. O que são? O córtex cingulado é responsável por reconhecer as situações em que o nosso autocontrole é necessário. O córtex pré-frontal é a região do cérebro envolvida em decisões morais
e na moderação do nosso comportamento social e também na coordenação entre emoções internas e as nossas ações externas. E a amígdala é importante para os conteúdos emocionais das nossas memórias, entre outras coisas. Meditar e fazer preces também aumenta os níveis de dopamina, que é um neurotransmissor que desempenha vários papéis no nosso corpo, entre elas a sensação de prazer e bem-estar. E também aumenta a nossa capacidade no reconhecimento mais desapegado das nossas próprias emoções. Agora, no nível mental, o Dr. Gilson mostra que a meditação e a prece diminuem a ansiedade, a ira, preocupações e mesmo a depressão. Diminui também a nossa tendência àquela ruminação mental, o que certamente diminui, por consequência, a ansiedade, o sofrimento antecipado, os remorsos exagerados por coisas que já aconteceram. Meditar e fazer preces também nos levam a adquirir novas formas de pensar, que nos trazem um bem-estar emocional, nos auxiliando a termos uma maior aceitação e compreensão com os fatos da vida e a reconhecer e corrigir estados afetivos desagradáveis em nós mesmos. Ou seja, em outras palavras, nos auxilia no nosso autoconhecimento e no autoaprimoramento. E ainda, segundo ele, diante de pacientes com transtornos variados, como dores crônicas, transtornos alimentares, indivíduos com personalidades borderline ou transtorno de personalidade limítrofe, que são indivíduos com grande instabilidade emocional, há também ganhos expressivos em qualidade de vida e uma maior autonomia para que o paciente mesmo encontre um equilíbrio. E outros benefícios para os praticantes regulares da meditação e da prece são a maior facilidade para a aceitação e a serenidade diante dos problemas da vida, uma maior facilidade em conseguir mudar dentro de si padrões de comportamento que geram dor ou desentendimentos, auxiliando então o indivíduo a abandonar, portanto, velhos hábitos ruins, e também uma qualidade de sono melhor e até um autocontrole mais consciente, mais seguro diante de qualquer tipo de compulsão. O Dr. Gilson não parou somente nestas análises. Ele nos mostrou também que a meditação e a prece constantes trazem excelentes efeitos terapêuticos sobre doenças como a psoríase, a diabetes tipo 2, a fibromialgia, a artrite reumatoide, dores lombares e doenças crônicas em geral. Melhora a imunidade do organismo e diminui a resposta do indivíduo diante de situações ou de fases da vida que sejam estressantes. Ou seja, aprendemos a enfrentar os problemas da vida sem nos contaminarmos com o estresse. E diante de tantos benefícios comprovados pelo médico, aqueles que ainda não tentaram incluir nas suas rotinas o hábito da prece e da meditação poderiam se perguntar como dar o primeiro passo. Nas duas atividades, o que mais vai importar é sentir uma verdadeira conexão com Deus, através do silêncio, do recolhimento dentro de si mesmo, buscando na fonte divina a paz, a tranquilidade e abandonando pensamentos turbulentos, preocupações passageiras, dando espaço para pensamentos de harmonia e de gratidão. Existem várias linhas de meditação, as quais sugerem diferentes formas, diferentes posturas para se atingir o estado meditativo. Mas, em comum, todas buscam a tranquilidade, a respiração profunda e calma para dar início àquele momento de limpeza da alma. E depois podemos entoar palavras de amor e união com Deus ou simplesmente permanecermos tranquilos em silêncio, promovendo um sentimento de paz interior. E quanto à prece, podemos também escolher a forma como nos sentimos mais confortáveis, lendo orações já existentes, nos expressando com as nossas próprias palavras,
ou mesmo ouvindo preces proferidas por outras pessoas. Se estivermos permitindo que as palavras entrem no nosso coração para nos inspirar a fazer o bem, sentirmos gratidão, ampliarmos o nosso conhecimento e a nossa fé, estará sendo uma prece verdadeira. E fica aqui o nosso convite para que todos nós possamos separar alguns minutos diários para cuidar da nossa saúde física, mental e espiritual, através da meditação e da prece. Podermos conquistar a paz interior por nosso próprio esforço, ganhando força e até mesmo desprendimento em relação aos acontecimentos externos que venham a nos abater, traz maturidade espiritual. Basta começar. Vamos chamar agora a nossa amiga Sandra Marinho com o quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Já pensaram que quando se trata dos outros, vira e mexe, achamos que a gente sabe o que é bom para eles? Vira e mexe, a gente acha que o que é bom para os outros, não é assim? Incrível como temos a fórmula ideal para resolver a vida das outras pessoas. É mais comum do que supomos nos pegarmos dizendo: fulano, fulana deve fazer assim, deve fazer assado. Mas até que ponto detemos o conhecimento das causas e consequências para ajudarmos alguém? Às vezes, na ânsia de auxiliar, cometemos o erro de interferir na vida de alguém, retirando-lhe as possibilidades valiosas de crescimento. Por exemplo, quantos pais existem que mesmo após os filhos se casarem, não pestanejam em interferir na primeira dificuldade do casal a pretexto de ajuda, tirando a grande oportunidade de aprendizado da vida comum? Quantos de nós, na certeza de estarmos colaborando na solução do problema do amigo, estamos, na verdade, impondo nossa fórmula eficaz, retirando-lhe a oportunidade de aprender com a experiência? Tem uma historinha que ilustra bem este tema. Um dia, uma pequena abertura apareceu no casulo. Um homem sentou-se e observou a borboleta que se formara dentro dele por várias horas. Via como ela se esforçava para sair com que seu corpo passasse através daquele pequeno buraco. De repente, pareceu que ela parou de fazer qualquer progresso. Parecia que ela tinha ido o mais longe que podia e que não conseguia ir mais além. Então o homem decidiu ajudar a borboleta. Ele pegou uma tesourinha e cortou o restante do casulo. A borboleta então saiu facilmente, mas o seu corpo estava murcho, era pequeno e tinha as asas amassadas. O homem continuou a observar a borboleta porque ele esperava que ela, a qualquer momento, as asas dela se abrissem e se esticassem, tornando-se capazes de suportar o corpinho. Continuou a observar e nada aconteceu. Na verdade, a borboleta passou o resto da vida rastejando com o corpo murcho e as asas encolhidas. Ela nunca foi capaz de voar. O que o homem, na sua ânsia de ajudar, não compreendeu é que o casulo apertado e o esforço necessário para passar através da pequena abertura constituem o meio idealizado por Deus para que o fluido do corpo da borboleta vá para as asas de modo que ela fique pronta para voar, livrando-se de vez do casulo. Pois é, amigos e amigas, somos como a borboleta, cada qual com as suas necessidades de esforço próprio para fortalecer o caráter, para robustecer a mente e, enfim, progredir e evoluir espiritualmente. E quem de nós somos para não permitir que os outros, por esforço próprio, consigam vencer os desafios da vida,
tão necessários ao engrandecimento da alma? Por mais que tenhamos experiência nisto ou naquilo, seja lá em que campo for, estejamos sempre prontos para ajudar, sim, porém sem interferir. Deixar o outro livre para pensar, aprender e decidir. Existem 1000 modos diferentes de se fazer uma coisa. Já pensaram nisto? E cada pessoa a realizar a mesma coisa tem oportunidade de utilizar o seu próprio conhecimento, que se não for suficiente, deve buscá-lo. Cada pessoa deve ter a oportunidade de vivenciar cada experiência utilizando-se da sua própria criatividade. Tem uma pessoa muito querida que costuma sempre repetir o seguinte: até para se lavar uma louça existem 1000 maneiras de fazer, mas cada um lava como melhor lhe convém. Já pensaram nisso? Tem gente que separa todos os utensílios a serem lavados por categoria, né, antes de lavar. Outros vão lavando sem observar qualquer ordem. Outros ainda preparam uma bacia de água quente, começam lavando os objetos menos sujos. Uns só usam água quente, outros água fria, outros ensaboam tudo e depois enxaguam, enquanto outros vão ensaboando e enxaguando ao mesmo tempo. Enfim, gente, são muitas as formas de se lavar a louça, não é mesmo? E de ter o mesmo resultado. E por que a nossa forma é a melhor? Por que impor ao outro a nossa forma de lavar? Pensemos nisso. Um forte abraço e até o próximo encontro. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz, através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. www.lardoalvorecer.org.br. O jornal Folha Espírita, fundado em 18 de abril de 1974, se dedica à divulgação da doutrina espírita. Saiba mais sobre assuntos atuais com o enfoque do espiritismo, além de entrevistas e artigos de diversos colunistas. Você pode escolher na versão digital ou impressa. Acesse e faça sua assinatura. www.folhaespirita.com.br. Agora assistam o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos do Portal de Luz, sejam bem-vindos ao Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos para refletirmos sobre a lição contida no livro dos Espíritos a respeito do egoísmo. A questão 913 diz: dentre os vícios, qual aquele que se pode considerar radical? Respondem os Espíritos: temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo, daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-lo, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo o sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. O egoísmo neutraliza todas as outras qualidades. E a questão 414, na sequência, esclarece-nos ainda mais para que possamos findar, acabar com esse sentimento do egoísmo, pois o interesse pessoal hoje parece bem difícil extirpá-lo.
Ele está inteiramente no coração humano. Será que conseguiremos extirpá-lo? Os Espíritos respondem: à medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Depois, necessário é que se reformem as instituições humanas que o entretêm e excitam. Isso depende da educação. E na continuidade, a questão 915 ajuda-nos mais a esclarecer, por ser inerente à espécie humana, o egoísmo não constituirá sempre um obstáculo ao reinado do bem absoluto na Terra? E os Espíritos respondem: é exato que no egoísmo tendes o vosso maior mal. Porém, ele se prende à inferioridade dos espíritos encarnados na Terra, e não à humanidade toda. Ora, depurando-se por encarnações sucessivas, os espíritos se despojam do egoísmo, como de suas outras impurezas. Não existirá na Terra nenhum ser isento de egoísmo e praticante da caridade? Há muitos mais seres assim do que supomos, apenas não os conheceis, porque a virtude foge à viva claridade do dia. Desde que haja um, por que não haverá 10? Havendo 10, por que não haverá 1000 e assim por diante? Vamos refletir sobre isso, vale a pena. Obrigado pela companhia, saúde e paz e até o próximo encontro. Vamos terminando por aqui o nosso programa de hoje. Lembrando a todos vocês que não se esqueçam de mandar para nós as suas sugestões de temas, comentários ou mesmo dúvidas. O nosso e-mail é portaldeluz@folhaespirita.com.br. Estamos aguardando a sua mensagem. A todos uma ótima semana e até a próxima!